Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial remota foi convocada nos termos do ato da Comissão Diretora número 8 de 2021, que regulamenta o funcionamento das sessões e reuniões remotas e semipresenciais do Senado Federal e a utilização do sistema de deliberação remota, e em atendimento ao requerimento número 149 de 2022, de minha autoria e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar a campanha da Fraternidade 2022. O tema: Fraternidade e Educação. A presidência informa que essa sessão terá a participação dos seguintes convidados: Reverendíssimo senhor Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília; Reverendíssimo senhor Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB; Reverendíssimo senhor Dom Marconi Vinícius Ferreira, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil e bispo auxiliar; Reverendíssimo senhor Padre Paulo Rogério Fernandes dos Santos, assessor eclesiástico do setor de educação e catequese da Arquidiocese de Brasília; senhora Marina Amado, presidente do Movimento Eureka do Brasil, e senhor Nestor Ferreira Campos Filho, coordenador do movimento Segue-me. Convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional.
Assistiremos agora ao vídeo da campanha da Fraternidade 2022, produzido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Ao iniciar a Quaresma de 2022, nós, bispos católicos do Brasil, com o coração de pastores, movidos pela força do amor de Deus e da missão que nos foi confiada, nos dirigimos a todas as famílias, aos educadores, aos gestores, para lhes falar de um tema tão caro, a educação. Tema este refletido na campanha da fraternidade deste ano de 2022. Reconhecemos o caminho referente à educação em nosso país e elevamos a Deus nossa gratidão por tantas pessoas de boa vontade que se dedicaram e se dedicam à missão de educar. De forma especial, nesse tempo de pandemia, é preciso agradecer a todos que não se descuidaram da educação das crianças, adolescentes, jovens e adultos, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. Prezadas famílias, nossa gratidão a vocês que se esforçam a cada dia, assumindo sua laboriosa missão de educar. Obrigado, educadores e educadoras. Vocês levam conhecimento, novos horizontes e cidadania a tantos estudantes, abrindo-lhes novas oportunidades de sonharem seus projetos de vida. Nossa gratidão também aos gestores públicos que se esforçam por cumprir a implementação do direito constitucional do ensino universal e gratuito para o povo brasileiro. Apesar de todos os avanços, é preciso dizer que a educação no Brasil se encontra num caminho ainda não concluído, que ainda existe muita coisa para ser feita e que talvez o Brasil esteja apenas no começo da consolidação do seu processo educacional. Por isso, queridas famílias, todas as famílias são chamadas a rever o seu compromisso com a educação de seus filhos, atuando de maneira colaborativa, participativa, cooperativa com os próprios educadores e com a escola. E lembrem-se de que vocês têm direito a que seus filhos recebam o ensino religioso, confessional, católico nas escolas. E fazemos aqui um apelo também aos próprios educadores para que avaliem a sua prática docente, de modo que ela possa colaborar na formação humana, ética e cidadã de seus estudantes. Nossa mais viva esperança é que as famílias, os educadores, os gestores, as escolas e a sociedade em sua totalidade assumam com entusiasmo e coragem sua missão na aldeia educativa, de forma participativa e colaborativa. Cada lar seja um autêntico ambiente educativo. Que as escolas e universidades sejam centros de excelência, não só acadêmica, mas também humanística. Esperamos que os gestores, conscientes de seu importante papel, priorizem políticas públicas de projetos educativos e inclusivos. Nós, bispos do Brasil, em total espírito de serviço aos irmãos e irmãs, colocamos-nos à disposição para ajudar neste processo. A Igreja é solidária à causa educacional e, por isso, convocamos todas as famílias, comunidades, paróquias, dioceses para abraçarem a causa da educação em prol de uma humanidade fraterna. Que Maria e José, os educadores de Jesus, Filho de Deus,
nos inspire com seus exemplos e nos ajude a sermos todos aprendizes e servidores do Evangelho da vida. Que a força renovadora da Páscoa sustente nossos sonhos e nossa missão. Quero cumprimentar o nosso reverendíssimo senhor Dom Paulo César Costa, nosso arcebispo de Brasília. Cumprimentar o reverendíssimo senhor Dom Joel Portela Amado, que é o nosso secretário-geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Reverendíssimo senhor Dom Marconi Vinícius Ferreira, nosso arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil e também bispo auxiliar. Reverendíssimo senhor Padre Paulo Rogério Fernandes dos Santos, assessor eclesiástico do setor de educação e catequese da Arquidiocese de Brasília, a senhora Marina Amado, presidente do Movimento Eureka, o senhor Nestor Ferreira Campos Filho, coordenador do SEGME, cumprimentar meus colegas, amigos, nosso senador Flávio Arnes, nossa senadora Zenaide Maia, demais senadores e senadoras. Há um tempo de ver, sentir e pegar. Há um tempo de aprender por sensações que envolvem aconchego, carinho e amor. É o tempo do cheiro, cheiro de bebê, comida de bebê, cobertor, e noites, choros e dores que não se sabe de onde vieram e quando vão parar. É fome. Fome de quê? A gente acha nas tentativas, será isso ou aquilo? Será que faz bem ou mal? Passadas as fomes de tudo, há tempo de aprender o que se come e quem os alimenta. Há tempo de ver quem está ali e gostar. Esse é o tempo do primeiro grande amor, o amor de estar junto com aqueles que te geraram ou que te acolheram sob os ventos frios ou calores de tempos difíceis e de abandono. Esse é o tempo da primeira aprendizagem, aquela do amor e aconselhamento. É aquela do amor e acolhimento. Primeiro tempo da educação. Senhoras e senhores, comecei dessa maneira para abrir essa sessão especial que celebra a campanha da Fraternidade 2022, cujo tema é Fraternidade e Educação. E o lema, fala com sabedoria, ensina com amor. E dizer que a educação começa na família, com o amor acima de tudo. Mas precisamos pensar nas famílias, suas escolas e suas comunidades. A Igreja Católica me deu a oportunidade de ser educado no seminário Nossa Senhora de Fátima, hoje Colégio Santana, em Itaúna, Minas Gerais. Sou ex-seminarista. Foi por essa escola e com ela que tive a minha primeira oportunidade de uma educação formal de excelência. Já em Brasília, para onde nos mudamos, estudei no ginásio do Guará, escola pública de qualidade à época, e no colégio pré-universitário, onde comecei minha vida profissional, junto com a de estudante por meio de uma bolsa de estudos. Senhoras e senhores, foi a oportunidade de estudar em uma escola de excelência que me possibilitou crescer profissionalmente. Por isso, mesmo antes de entrar na vida pública, a educação já era minha bandeira, a primeira e principal bandeira. Aproveito esse momento para parabenizar a CNBB pela importância do tema escolhido para este ano e seu chamamento à reflexão, especialmente neste momento que as nossas crianças e jovens retornam à sala de aula. Há tempo para pensar e, sobretudo, saber que a pandemia e dificuldades passarão,
mas precisamos, acima de tudo, garantir que nossos meninos e meninas terão de nós e pelo nosso trabalho um país mais igual e mais justo. E só com a educação de excelência farão a diferença aqui e em cada canto desse mundo que vivemos. A celebração deste ano de 2022 reforça a educação como meta prioritária em nosso país. Esta é a terceira vez que aprofundamos o tema da educação na campanha da fraternidade, desta vez impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. Como bem disse o padre Jean Paul, para superar os desafios que a educação propõe, é necessário o comportamento de todos e o comprometimento de toda a sociedade, desde os pais, que são os primeiros educadores, até os governantes, passando pelas comunidades, pelas igrejas, pelas associações de moradores. Não são só os pais sozinhos que vão educar uma criança. Não é uma escola sozinha que vai educar uma criança. Não é só o governo sozinho. Nós conseguiremos uma educação de qualidade na necessária quantidade e abarcando toda a extensão do nosso território, quando conseguirmos comprometer todos nesse grande mutirão da educação. A campanha da Fraternidade 2022 tem como objetivo geral promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. E é com esse espírito de uma educação humanizadora que devemos trabalhar e promover ações para alcançarmos uma educação integral em todas as dimensões do ser humano, mas que seja, sobretudo, solidária e inclusiva. No início desse meu pronunciamento, coloquei o papel da família, que já começa nos primeiros instantes da vida e segue ao longo de toda a nossa existência. Mas para que a educação seja meta prioritária, precisamos do comprometimento de todos, neste que será o nosso grande e mais importante desafio para uma nova era de educar e prosperar. Agradeço a todos os participantes pela presença aqui nessa celebração, que deve ser um chamamento a todos os brasileiros e brasileiras em cada canto desse país. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Assistiremos agora a uma contação de história em comemoração à campanha da Fraternidade 2022, apresentada pela senhora Niédia Genari. Os presentes que aqui estão, sejam virtualmente ou presencialmente. A história de hoje é uma história real, emocionante e inspiradora, e sobretudo necessária. E para começar, cito o maior de todos os contadores de histórias que o mundo já viu, Jesus Cristo, que nos ensinou o mundo através de suas parábolas. Em uma de suas menores parábolas, disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem semeia no campo, a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, se torna a maior de todas as plantas, e se torna uma árvore de sorte, de onde vêm aves do céu que se aninham em seus ramos. Assim, como um pequeno grão de mostarda, também é a educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência um fruto pequeno que se torna grande, necessário e edificante. O princípio de todas as outras coisas. Educar é um ato eminentemente humano. Somos renovados quando aprendemos mais a respeito da vida e seu sentido, quando nos ensinam novos conhecimentos e quando percebemos que em nós existe a profunda sede de aprender e ensinar. Educar
também é uma ação divina. A Bíblia nos mostra a história de um Deus que educou seu povo caminhando com ele, compreendendo suas fragilidades, respeitando suas etapas e alertando diante dos seus erros. Quando contemplamos as ações e palavras de Jesus, encontramos um caminhar educativo. Sua presença atenciosa junto às pessoas, a relação entre os milagres e a conversão, o uso de exemplos recolhidos no cotidiano. Tudo nos apresenta Jesus como grandioso e maior de todos os educadores. E um provérbio africano já nos diz: é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Que as sementes lançadas ao longo desse caminho encontrem nos corações dos fiéis a boa terra, onde possam frutificar em ações concretas a favor de uma educação integral e de qualidade, como nos disse o nosso Santo Papa. Eu sou Niedja Genari, contadora de histórias. Obrigado, Niedja. Concedo agora a palavra ao nosso reverendíssimo senhor Dom Paulo César Costa, o nosso arcebispo de Brasília. Saúdo o senador, excelentíssimo senador Exalci, senador Flávio Arnes, senadora Zenaide, demais senadores presentes, saúdo o excelentíssimo Dom Joel, que é o secretário-geral da CNBB, o excelentíssimo Dom Marconi, que é o arcebispo militar eleito, saúdo Padre Rogério, saúdo os demais senhores e senhoras presentes. Fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. A campanha da fraternidade quer, neste tempo da Quaresma, mostrar que a nossa conversão tem também uma incidência social, que a conversão não é uma realidade simplesmente intimista, que diz respeito ao meu relacionamento e Deus, mas que ela deve ter incidência na vida da sociedade, nas pequenas e grandes atitudes nossas da vida do dia a dia. E por isso o tema da campanha da fraternidade que a Igreja do Brasil propõe todos os anos para a nossa reflexão. E este ano, fraternidade e educação, ensina com sabedoria, fala com sabedoria, ensina com amor. E claro que o tema da campanha da fraternidade, ele quer também abrir diálogo com a sociedade. Quer ser um instrumento de diálogo da Igreja com os diversos setores da vida da sociedade. E é um momento forte de diálogo da Igreja com a vida da sociedade. A Igreja, quando fala da educação, fala principalmente a partir do grande educador, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Bonito quando a nossa contadora de história mostrava Deus como o grande educador que educou seu povo no Antigo Testamento, Jesus como grande educador que educou seus discípulos e que nos ensina hoje ainda a educar. Jesus aponta para uma educação integral, uma educação humanizadora, uma educação que contempla a pessoa humana na sua totalidade, nos seus diversos aspectos. É muito interessante o Evangelho de São Lucas, que já no início ele mostra que Jesus teve uma educação integral. O texto do Evangelho de São Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O que o Evangelho quer dizer com isso? Quer dizer que Jesus teve uma educação integral. Se olharmos bem, aqui estão contemplados os diversos aspectos, as diversas dimensões da pessoa humana. Jesus cresceu em sabedoria, cresceu fisicamente, cresceu em estatura, cresceu em humanidade, cresceu em graça diante de Deus e também diante dos seres humanos do seu tempo, diante dos homens. Quem olha para Jesus, quem segue Jesus, tem sempre essa visão bonita da educação, essa visão bonita da educação que integra as diversas dimensões da pessoa humana, do ser humano. A educação deve envolver a todos, deve envolver a família, a escola, a igreja, a sociedade,
todos são envolvidos na educação. Como diz Papa Francisco, para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. E aldeia hoje é aldeia global. Nós estamos assistindo a toda essa questão da guerra, a Rússia que invadiu a Ucrânia, e tudo isso é jogado nos meios de comunicação. Os meios de comunicação educam, quer dizer, a aldeia onde somos educados hoje não é mais só a aldeia local, né? É a aldeia global, onde os fatos locais têm onde o universal, aquilo que acontece no mundo, chega no local, chega na sua casa, entra nas nossas casas, toca a todos nós. A educação deve formar o ser humano na sua totalidade e também deve olhar as principais questões da vida de uma sociedade. Questões sociais, questões políticas, questões ecológicas, questões sociais. Parabenizo a todos os educadores, educadoras, na consciência de que todos nós somos educadores, que todos nós participamos dessa bela e desafiadora missão de educar. E desejo que o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor, possa continuar a suscitar diálogo neste grande e importante tema que é a educação, nessa grande e fundamental questão que envolve toda a vida da sociedade, que é a educação. Que a Igreja possa, através do diálogo, através desse tema, continuar a dar também a sua contribuição na formação de cidadãos e na formação de cidadãos que tenham verdadeiramente uma visão integral, uma visão integral do ser humano, uma visão mais abrangente da vida da sociedade. Parabéns à CNBB, parabéns a todos nós, e que o tema nos ajude a educar com beleza, a termos consciência de que somos todos educadores e a educarmos com beleza. Obrigado. Obrigado, Dom Paulo. Eu concedo a palavra agora ao reverendíssimo senhor Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB. Minha saudação, senador Exalci Lucas, ao senhor, a senadora Zenaide Maia, ao senador Flávio Arnes, são os que eu consigo visualizar na tela, e peço a gentileza de transmitir aos demais senadores a saudação minha e de toda a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Muito obrigado, senador Exalci, por suas palavras no início, tão marcadas pelo testemunho de uma vida trazida como resultado de todo um processo educacional. Minha saudação a Dom Paulo César Costa, meu irmão arcebispo de Brasília, a Dom Marconi, irmão também, arcebispo militar eleito, e nas suas pessoas, os demais religiosos e agentes de pastoral presentes e que nos acompanham. E se me permite, senador Exalci, uma saudação a cada pessoa que faz da educação o sonho da sua vida. E ainda gostaria de agradecer ao senhor e ao Senado por essa sessão voltada especificamente para a campanha da fraternidade e o convite à CNBB para participar. Já são 58 anos, né, em que a CNBB trabalha na construção e na realização da campanha da fraternidade. Nós já vamos aí para 6 décadas de campanha da fraternidade. Eu desejo reiterar um pouco do que já foi dito até agora. Peço vênia, portanto, para assim proceder, porque ainda que eu me torne repetitivo, algumas questões são fundamentais. Nós sabemos que, desde a década de 70, os temas da campanha da fraternidade ligam-se diretamente a questões que, é claro, dizem respeito aos católicos, mas não apenas.
são questões que dizem respeito a todas as pessoas, católicas ou não, tenham fé ou não. A campanha da fraternidade, como acabou de nos lembrar Dom Paulo César Costa, ela nasce sim no coração da igreja, mas tendo consciência de que a fé tem uma repercussão humana e social, a campanha da fraternidade é um convite a toda a sociedade. Por isso, os seus temas são esses que nós estamos acostumados. São questões humanas, são questões sociais que, sendo, na linguagem religiosa, consequências do pecado, elas necessitam de enfrentamento e superação. Esse ano, como já lembrado, o tema é educação. Fraternidade e educação. Um tema, como também foi lembrado logo no início, já foi objeto de 2 outras campanhas, em 82 e 98, mostrando que a educação é um tema constante, é uma preocupação fundamental de quem sonha com um mundo diferente, um Brasil cada vez mais justo, mais fraterno, mais solidário. E esse tema volta agora, não como uma repetição, mas com a especificidade de compreender essa irrenunciável função da educação na tarefa de construir um mundo novo, onde tantas situações de sofrimento nos entristecem e, permitam-me dizer assim, nos envergonham, desafiando-nos, todos nós, a tarefa de trabalhar por um mundo, por uma sociedade diferente. A campanha da fraternidade deste ano, ela aborda questões específicas do mundo da educação, desafios pontuais, é verdade. No entanto, mais do que tratar dessa ou daquela situação, a campanha da fraternidade, ela quer começar nos perguntando o que nós entendemos por educação. Para a igreja, e permitam-me ser repetitivo, utilizando-nos de uma expressão já usada há algumas décadas, pelo menos, trata-se de pensar a educação a partir do humanismo integral e solidário. Em cada um desses 3 termos, encontra-se o que a igreja entende como educação e propõe à sociedade em geral para refletir e discernir. Humanismo, primeiro termo. Educar, tendo o ser humano como a referência maior. Educar para proteger, para defender a vida em todas as suas instâncias, desde a concepção até a morte natural, passando, conforme a consciência ecológica de nossos dias, pela defesa, pela proteção do planeta. Integral, 2 sentidos também. Enquanto abrange não apenas a dimensão cognitiva, mas todas as demais dimensões do ser humano. Por exemplo, afetividade, relacionalidade, ética e muito mais. Integral também, segundo sentido, enquanto agentes educadores não são apenas os da educação formal, professores e professoras, heróis e heroínas nesse Brasil. São importantíssimos e devem ser disponibilizados para todos e devem receber todo o apoio no cumprimento da sua missão. Mas também, como já tão lembrado desde o vídeo, a família, principal agente educadora, os grupos sociais, os gestores, as associações, a sociedade inteira, uma sociedade educadora. E, é claro, não dá para ficar de fora a própria pessoa, sujeito de seu processo de educação. Solidário, último termo, humanismo integral solidário. Um termo que também possui 2 sentidos que se completam. Primeiro, o sentido de que não somos individualidades justapostas,
uma ao lado da outra e, por isso, algumas vezes beligerantes. Somos todos irmãos e irmãs. Campanha da fraternidade. Educar, portanto, para essa fraternidade tão indispensável sempre e mais ainda em nossos dias. Segundo, solidário no sentido de sensibilidade aos mais vulneráveis, aos vulnerabilizados e vulnerabilizadas da terra. Educar para a solidariedade, nunca para o egoísmo, para o individualismo e a indiferença. É a isso que, como já tão lembrado também, o Papa Francisco nos convida por meio do Pacto Educativo Global. Pacto, união de forças, nós sabemos, em torno da educação, envolvendo o que, na linguagem da campanha da fraternidade, chamamos de integral. Essa, senadores Alci, demais senadores, irmãos e irmãs, é uma responsabilidade de todos. É claro, nessa corresponsabilidade educativa, o Poder Legislativo tem a sua parcela de responsabilidade. Eu penso, por exemplo, e me permitem assim mencionar, a importância de garantir, zelar por políticas públicas de Estado, capazes de superar o débito educacional brasileiro, tão lembrado, por exemplo, por Dom Paulo há pouco, garantindo que a educação chegue a todos e chegue em vista do que, na linguagem da campanha da fraternidade, nós chamamos de humanismo integral e solidário. Completo lembrando, com muita tristeza, como o Dom Paulo já mencionou, que nós vivemos num tempo em que o mundo assiste perplexo a uma guerra. E por isso, por pedido do Papa Francisco, hoje é um dia especial para a Igreja e para todos os corações de boa vontade. É um dia de reflexão e oração pela paz. Por isso, senadores Alci, eu ouso considerar essa sessão acontecida exatamente nesse dia como parte da acolhida ao convite que o Papa nos fez. Obrigado, portanto, pela sessão, pelo convite, por me terem ouvido. Que Deus abençoe todo o Senado Federal. Que Deus a todos abençoe. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Dom Joel. Conceda a palavra agora ao reverendíssimo senhor padre Paulo Rogério Fernandes dos Santos, que é assessor eclesiástico do setor de educação e catequese da Arquidiocese de Brasília. Eu saúdo agora, neste momento, ao excelentíssimo senador Isalci Lucas, na pessoa de quem quero cumprimentar as demais autoridades públicas presentes, também ao excelentíssimo Dom Paulo César, arcebispo da Arquidiocese de Brasília, de quem faço às vezes no cuidado pastoral do mundo da educação, do mundo da cultura e da catequese da nossa amada Arquidiocese. Nessa sessão solene sobre a campanha da fraternidade desse ano, cujo tema já foi muitas vezes dito, fraternidade e educação. Sabido por todos nós que o processo educativo de ensino e aprendizagem é um instrumento antigo de humanização, pois o ser humano não nasce pronto, mas precisa de muita ajuda para, num primeiro momento, simplesmente absorvendo por meio de mimetismo e, num segundo momento de maior discrição de juízo, assimilando os valores morais e princípios éticos que foram ao longo da história se aprimorando e que nos fazem verdadeiramente humanos. Esse processo educativo traz à tona o nosso melhor, o melhor do ser humano. E ele não gira em torno somente
daquelas instâncias formais que na sociedade prestam esse serviço. Estamos falando das instituições educativas, todas de nível básico a nível superior. Ele também acontece, sobretudo, naquelas instâncias mais básicas, mais importantes, portanto, que são como a família, a igreja, as demais agremiações que nos ajudam, enquanto seres humanos, a nos tornarmos gente. E gente em relação uns com os outros, uma relação que queremos que seja ordenada e que nos leve a um verdadeiro progresso humano. Inclusive, é o mote aí da nossa bandeira. É interessante, então, observarmos no dia de hoje que o interesse da Igreja pela educação é antigo, tão antigo quanto o próprio processo de ensino e aprendizagem. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos meus todos os povos, discípulos, alunos, ensinando-os a observar tudo quanto vos tenho dito. Essa responsabilidade, então, ela faz parte da Igreja desde sempre. A responsabilidade de transmitir um conhecimento que sirva para a valorização da vida e o engrandecimento da dignidade humana. E, desse modo, proporcione a construção de uma comunidade mais justa e fraterna. Quero, então, no âmbito da minha atuação, parabenizar a todos os envolvidos neste momento, na criação deste momento, desta oportunidade de reflexão, dessa iniciativa da Igreja. Eu saúdo o senador Isalci Lucas, também ao nosso Dom Joel Portela, o secretário-geral da CNBB, por estarem combinados neste momento, nos ajudando a refletir a importância da educação na formação da nossa sociedade. Dito isso, parabéns a todos e só. Obrigado, Reverendo senhor Padre Paulo Rogério. Conceda a palavra agora à senhora Marina Amado, que é presidente do movimento Eureka do Brasil. Bom dia a todos, saúdo a todos os presentes, participantes dessa sessão. Só uma correção, presidente, movimento Eureka de Brasília. Tá bom, desculpa. Não chegamos ainda no Brasil, mas quem sabe um dia, já né? Você vai ser do Brasil. Bem, é uma satisfação enorme poder participar desse momento, falando desse tema tão importante, né, que é a educação. E é muito bonito ver, e traz até uma alegria particular a nós católicos, eu acho, né, ver o quanto a Igreja está atenta às reais necessidades, né, da humanidade, como já foi falado, independente da crença, né, a educação é algo extremamente importante para todos nós. E ela vai muito além dessa relação sala de aula, professor, aluno, pai, filhos. Eu sou mãe de 3 e eu consigo ver na minha casa o quanto é importante o que eu passo para os meus filhos, né? O quanto as minhas atitudes refletem a educação que eu dou para eles. Mas a educação vai muito além disso. Lá no texto base da campanha, um momento fala que todos nós, a todo instante, somos educadores e educandos. Estamos o tempo inteiro transmitindo algo a alguém e o tempo inteiro recebendo algo de alguém. E isso muitas vezes determina as nossas ações. Então, como é importante a gente pensar nisso de uma forma com muita sabedoria, porque tudo que nós falamos, que sai da nossa boca, a forma com que a gente se relaciona, a forma com que nós agimos, com que nós reagimos, a forma que a gente expressa a nossa opinião, as coisas que a gente posta nas redes sociais, tudo isso acaba sendo uma forma de educação, porque alguém está te vendo,
alguém pode ter você como referência. Então, assim, vocês todos falaram coisas muito pontuais e eu só gostaria de compartilhar esse olhar, né? De todos nós somos educandos e educadores. E, mais uma vez, eu agradeço imensamente esse convite. Fiquei bastante surpresa com ele, mas com o coração cheio de gratidão, porque eu tenho orgulho de ser católica. É uma igreja educadora, né? Que está muito, muito atenta ao que realmente nós precisamos. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Marina. Concedo a palavra agora ao senhor Nestor Ferreira Campos Filho, que é o coordenador do movimento Segue-me. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todo o Senado Federal, na pessoa do senador Exalci Lucas, pelo convite que foi feito ao Segue-me. Da mesma forma como Marina expressou agora, nos sentimos muito honrados com o convite e pela lembrança. Já foi falado por todos sobre o tema da fraternidade, educação, do lema da campanha. E nós do Segue-me, que temos uma característica de trabalhar com jovens entre 16 e 23 anos, temos essa sensibilidade da importância que a educação tem na vida da pessoa, do ser humano. E especialmente quando contemplamos a questão da formação total, plena, como Dom Joel bem falou, né, e Dom Paulo também, essa necessidade de formarmos o ser por completo. Não apenas a questão cognitiva, mas também e fundamentalmente a questão do caráter da pessoa. Então, muito nos alegra o tema da campanha, podermos colaborar, né, e nós do Segue-me temos esse papel de, trabalhando com esses jovens, sermos, como Marina comentou também, né, educadores e educandos ao mesmo tempo, repassando a eles, né, se espelhando na didática de Jesus, aquilo que é a verdade, aquilo que os motivará no seu dia a dia e auxiliará no seu crescimento como pessoa, como ser humano, que é uma necessidade dentro do nosso mundo. Nós temos uma oração que fazemos, que é a oração do movimento Segue-me, que diz: Senhor, ouvi a tua voz dizendo: segue-me, eis-me aqui, estou à tua disposição, o que queres de mim? Seguir-te para onde? Para quê? E sob a ótica da educação, o Segue-me se coloca a serviço do Senhor para poder educar de forma plena, né, no contexto espiritual, religioso, na formação da família, porque trabalhamos com jovens que serão, como a contadora de história disse, grãos de mostarda, que gerarão bons frutos dentro de suas famílias e serão no futuro pais e mães de família formados com essa base daquilo que é a verdade trazida por Jesus. Então, agradecemos o convite, é muito salutar discutirmos educação, especialmente naquilo que concerne a formação do ser humano, para que o ser humano seja, agora e no futuro, uma pessoa plenamente consciente daquilo que é a verdade, daquilo que é a necessidade do mundo e, dessa forma, possa servir à sociedade em geral, ouvindo aquilo que o próprio Jesus nos ensinou como verdade. Esse olhar, né, o ensinar com sabedoria, ensinar com amor, porque era assim que Jesus nos ensinava a todos que estavam à sua volta. Com amor, olhando cada um como o ser precioso que é. Mais uma vez, queremos agradecer o convite. O Segue-me de Brasília se sentiu muito envaidecido, enaltecido pelo convite. Muito obrigado. E colocamos aqui o movimento a serviço daquilo que for possível fazer dentro desse período quaresmal, em que meditamos a campanha da fraternidade, mas também, após esse período, no que for possível para atingir os nossos jovens, as nossas famílias, os casais que fazem parte do nosso movimento, dentro dessa construção do ser humano de forma integral e plena. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós e que possamos, por meio do nosso serviço, alegrar a Deus e meditar sobre esse tema que é tão importante, que é a educação. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Nestor. Passa a palavra ao nosso querido senador Flávio Arnes. Eu agradeço, quero
cumprimentar o senhor, o senador Isalci Lucas, dizer a todos e todas que nos acompanham que Vossa Excelência é uma pessoa extremamente ligada à área da educação, coordenando inclusive a frente parlamentar, né, da Câmara e do Senado a favor da educação, o que é muito importante para o Brasil. Quero cumprimentar Dom Joel Portela, Dom Paulo César Costa, também Dom Marconi, o padre Paulo Rogério Santos, a Marina Amado, o Nestor Ferreira Campos, e dizer que é uma alegria muito grande estarmos juntos nessa sessão solene do Senado Federal que aborda a campanha da fraternidade. Como Dom Joel já colocou, temos que reconhecer o esforço extraordinário da Igreja, da CNBB, a favor da cidadania, dos direitos humanos pelos últimos 58 anos. É uma caminhada, muitas pessoas que estão nos acompanhando sequer tinham nascido e já estava sendo realizada a campanha da fraternidade anual. É uma iniciativa da CNBB, mas deve unir todas as denominações religiosas, porque os temas abordados são de interesse de toda a sociedade, mesmo para aquelas pessoas que eventualmente não professem alguma religião, porque educação, políticas públicas, meio ambiente, todos os temas anualmente abordados interessam para toda a sociedade. Neste ano, quando a gente pensa, e eu gostaria de abordar só 3 pensamentos. O primeiro deles, a gente dizer, olha, fraternidade é uma palavra, um conceito extremamente forte. Quantos de nós que usamos a expressão atitude fraterna? Às vezes, para um amigo, a gente diz, olha, eu mando um abraço fraterno. Fraterno é um abraço de amor, de acolhida, de respeito, de incentivo, de dizermos estamos juntos, vamos juntos. Né? É uma caminhada, você merece, né? Todos nós merecemos abraço fraterno, fraternidade. E o que nós queremos? Como é bonito a gente ouvir um pai de família ou uma mãe dizer, olha, eu quero que o meu filho seja alguém na vida. E ser alguém na vida para eles, quando expresso esse pensamento, é dizer, eu quero uma boa educação para o meu filho, para que ele seja alguém na vida, desenvolva o potencial, né, seja feliz, se integre na comunidade, tenha esperança na vida, porque as oportunidades vão surgir caso a educação, como foi dito, pública, universal, de qualidade, aconteçam. Então é isto que a gente quer também, a campanha da fraternidade. Fraternidade, esse sentimento fraterno, de incentivo, de apoio pela educação. Educação não é primeira prioridade. Educação é prioridade absoluta. Se a gente quiser um Brasil diferente, é pela educação. O segundo pensamento, só dizer, repetir aquilo que o próprio presidente do Senado colocou no outro dia, o senador Rodrigo Pacheco. Ele disse, olha, na educação básica, nada pode faltar. Nada pode faltar. A gente tem que chamar os alunos, quantos que desistiram na pandemia, fazer o chamamento escolar, permanecer na escola, merenda, transporte, né? Educação em tempo integral, esporte, música, artes, educação integral do ser humano. Infraestrutura, não pode faltar nada, não pode haver escola sem banheiro,
sem saneamento, sem energia, com falta de biblioteca, não pode faltar nada, né? Escolas que tenham tecnologia, como nós discutimos isso durante a pandemia e como é importante, não é? Tantas coisas são importantes, mas a tecnologia é fundamental. Valorizar o professor, o profissional da educação, com os exemplos bonitos, inclusive, que foram dados, com respeito, nada pode faltar. Isso a gente tem que dizer para os prefeitos, para os governadores, para o presidente da República. Ah, mas isso vai custar, que é uma palavra errada, custar 20 bilhões, 30 bilhões, 50 bilhões. É o melhor investimento que pode ser feito na educação, fraternidade, para que todos tenham chances, oportunidades que contribuam consigo próprios, com as famílias, com as comunidades, com o Brasil, pela educação. Se fizermos isso durante 18, 20 anos, o Brasil será completamente diferente. E o próprio presidente do Senado falou isso. Nada pode faltar, particularmente na educação básica. A gente sabe que a educação vai para o ensino superior, vai para o pós-graduação, para a pesquisa, que são essenciais, mas metade da população do Brasil não tem educação básica, não tem chances, não tem oportunidades, a cidadania é diminuída nesse sentido. Fraternidade, vamos falar isto com todas as letras, abraço fraterno para esse povo e educação, mudar o Brasil nesse sentido. E, finalmente, só para concluir essa pequena reflexão, a gente colocar o próprio tema da campanha da fraternidade, o lema, né? Dizer, olha, sabedoria e amor. Quando nós falamos de amor, a própria oração da campanha da fraternidade, ao falar sobre a ideia da fraternidade e educação, coloca palavras importantes lá. Vamos crescer no diálogo. Falta tanto isso no Brasil, não só na área política, na família, na comunidade. Vamos conversar, dialogar. Quer dizer, o espírito, qual que é a pedagogia? Pedagogia do diálogo. Professores, sindicatos, governos, comunidades, vamos dialogar. A outra palavra que é colocada lá é solidariedade, pedagogia da solidariedade. Vamos nos colocar na pele dessas pessoas para ver como é que nós, se estivéssemos lá, gostaríamos de ser tratados. E se isto acontecer, a pedagogia da paz, porque a paz se sustenta na cidadania, nas políticas públicas, na fraternidade. Então, que bom que estamos aqui hoje discutindo esse tema da CNBB e de toda a sociedade. É no período da quaresma, mas se estende naturalmente para o ano todo. Vamos investir, nada pode faltar na educação para que nós possamos ter cidadãos e cidadãs integrais, completos pela educação em nosso país. Parabéns, vamos juntos em frente. Grande abraço. Obrigado, senador Arnes. Antes de passar para a senadora Zenaide, eu vou passar para o nosso querido reverendíssimo senhor Dom Marconi Vinícius Ferreira, que é arcebispo ordinariado militar do Brasil e também bispo auxiliar. Dom Marconi. Bom dia, queridos Alci, bom dia, queridos ouvintes, senadores, amigos desta casa, todos aqueles que estão participando desta sessão. Para nós é uma alegria participarmos também nesta casa com a campanha da fraternidade. E neste ano, um tema tão propício a todos nós, um tema que chama a atenção de todo o Brasil, e a Igreja, através da CNBB, quer manifestar mais uma vez
visto que esse tema já foi trabalhado 2 vezes na campanha da fraternidade, quer manifestar mais uma vez a importância da educação. E unidos ao Santo Padre, a educação integral, neste pacto mundial pela educação, ou seja, uma educação que exige a participação de todos, não é só a família, não é só a escola, não é só o governo, não é só a autoridade ou a iniciativa privada, mas que todos nós busquemos juntos uma educação integral para todo o nosso povo. Além disso, por ser justamente promovido pela campanha da fraternidade, o tema ele não se esgota só no campo da igreja, mas por ser uma proposta da Igreja Católica, ela é iluminada com este primeiro capítulo do texto base, que nos traz Jesus que ensina. E o ensinamento de Jesus é um ensinamento integral. Ele ensinou aqueles que queriam apedrejar a adúltera, ele ensinou aos curiosos que estavam ali, ele ensinou também aos apóstolos e ele ensinou à própria adúltera: vá e não peques mais. Então é o encontro da misericórdia com a miséria, não é? Como diz Santo Agostinho, a misericórdia é Cristo, a miséria os nossos pecados, e Cristo que sempre nos dá uma chance. A educação é isso, é uma chance sempre de crescimento humano, cristão, é uma chance sempre de até convivermos com o diferente, de estarmos juntos para crescermos juntos e, nesse sentido, melhorarmos todo o aspecto da educação. A educação como um todo, aqueles que estão à frente da sala de aula, aqueles que também são os nossos amados alunos, mas a educação integral, a educação dentro de casa, a educação no trânsito, a educação da convivência. E esta convivência exige de nós hoje, querido Exalci, exige o reconhecimento primeiro da dignidade da pessoa humana. Então é um tema grandioso, igualmente oportuno, em que a CNBB chama a atenção de todo o Brasil. E esse tema dentro da nossa quaresma. Para trabalharmos um dos temas que envolve todo o Brasil e todo o nosso povo. Então, quero parabenizar você, querido Exalci, meu amigo, quero parabenizar todos os que participaram dessa sessão, a oportunidade de, mesmo assim, como um operário da última hora, participar dessa sessão, mas agradecendo a iniciativa do nosso Senado, agradecendo a sua iniciativa de nunca deixar de fora a nossa CNBB e a nossa campanha da fraternidade, que propõe para nós sempre um tema de tanta relevância para todo o Brasil. Parabéns e que todos nós lutemos pela educação, dos pequenos, jovens, adultos, daqueles ribeirinhos, daqueles que estão em todo o nosso Brasil, que a educação chegue a todos como direito e que nós possamos nos unir cada vez mais no pedido do Santo Padre para este pacto global da educação. Obrigado, Dom Marconi. Passa a palavra agora à senadora Zenaide Maia. Senhor presidente, aos senadores Lucas, colegas senadoras e senadores e a todos que estão nos assistindo, primeiro eu quero parabenizar o colega Exalci por essa sessão especial. Quero cumprimentar também aqui o Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, o Dom Joel Portela, secretário-geral da CNBB, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades eclesiásticas, senhores e senhoras, todos que estão participando dessa sessão de muita importância. Quero aqui, Exalci, parabenizar a CNBB pela escolha do tema da campanha da fraternidade, educação, porque a gente sabe que a educação é a única saída para melhorar o estado de coisas do nosso país. Por isso é necessário falar sobre ela. E uma sessão dessa dá visibilidade à população, tomar conhecimento que a Igreja Católica, que a CNBB, independente de qualquer religião, está preocupada com a educação desse país. Por isso é necessário falar sobre ela, sobre essa educação
na garantia de recursos para que ela seja oferecida de forma pública para todos e com a qualidade necessária para transformar esse país em todos os aspectos. Eu sempre lembro, Isalci, eu sei que o senhor, colega, é um defensor da educação, como o colega Flávio Marques, e dizer o seguinte: nós não estamos inventando a roda quando estamos aqui defendendo uma educação pública de qualidade para todos. Porque o mundo, a existência, como se falou, Jesus, Maria e Santana, avó de Jesus, já ensinava a Jesus. Então, a educação é a base de tudo. Um país que valoriza a sua educação, os seus educadores, suas crianças, adolescentes e adultos, sempre é um país mais justo, mais civilizado, menos violento e mais saudável. A educação, a gente sabe que é a melhor prevenção à violência. A educação é a melhor prevenção às doenças. Eu, como médica de formação, vejo isso. Povo educado é povo que adoece menos. E a quem supera as pandemias, as epidemias, é a educação. Se o Estado faz sua parte, como falou aqui Flávio Arce, investindo em campanhas educativas sobre a saúde, vacinação, cidadania, porque, como eu sempre digo, informação é poder. E só se tem informação através da educação. Ninguém empodera mais um povo para dar mais dignidade, menos desigualdade social do que informação. A sociedade sempre responde de uma forma positiva, quando se dá informações reais, boas, com educação de qualidade. E como essas campanhas atualmente no nosso país estão fazendo falta, atualmente por falta de investimento, não só na educação, como na comunicação. A cobertura infanto-juvenil desse país caiu para patamares de mais de 30 anos atrás, um retrocesso. Nós estamos preocupadas com o retorno do sarampo, da poliomielite, e está faltando essa comunicação. Por isso que, mais uma vez, parabenizando a CNBB, porque precisa dar visibilidade às famílias do Brasil, da importância disso aí. Uma coisa que chamou a atenção e eu achei muito importante essa campanha, a pandemia, uma questão de saúde pública, matou mais gente no Brasil, não só pela falta de orientação clara do governo, que não se preocupou com isso, mas por causa da desinformação estimulada, que o governo resolveu deseducar o seu povo sobre questões, aí onde eu digo educação, sobre questões que já pareciam conquistadas para a gente, como é o caso do Brasil, como modelo de sucesso de vacinação em massa. Não teria como deixar de falar na pandemia, porque a pandemia escancarou o que a gente já via no país sobre a educação. A pandemia também prejudicou a educação das crianças e adolescentes, principalmente aquelas de baixa renda, que não tinham acesso à internet, casa, e as desigualdades educacionais desse país, que já eram bem claras, não é da agora, a pandemia as deixou ainda mais nítidas, se isso é possível. Então, falar sobre educação é essencial. E a campanha da fraternidade deste ano, o lema também foi muito bem escolhido pela CNBB. Fala com sabedoria e ensina com amor. O que foi dito é: ensinar é uma das partes da educação. Eu costumo dizer, Isalci, que educar é diferente de ensinar. Educar é educar para a vida. Ensinar só, a maioria das vezes, é ensinar tais matérias e assuntos para você ser selecionado em um processo seletivo. E essa frase de provérbio, essa frase fala com sabedoria e ensina com amor, essa frase é de Provérbio 31, versículo 26, me lembra outra do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Ele dizia assim: não se pode falar de educação sem amor. Eu concordo e digo, nossa sociedade é maior
do que o discurso de ódio. Nosso país pode combater, sim, o racismo, o machismo, a misoginia, LGBTfobia e a porofobia, gente, que é a aversão aos pobres, como nos ensinou e está nos ensinando o padre Júlio Lancelot. Todo esse ódio é também fruto de ignorância, muitas vezes, da falta que a educação faz no dia a dia das pessoas. Nosso povo é bem maior do que esse discurso aí que idolatra as armas de fogo, a morte dos seres humanos, animais e destruição do meio ambiente. Também essa barbárie é, sim, combatida pela educação. Então, eu quero finalizar dizendo aqui, precisamos de fraternidade, educação urgentemente. País melhor, mais educado, menos bárbaro, com menos desigualdade social, se possível. Obrigada, Isalci, parabéns à CNBB mais uma vez. E isso eu acho que a gente tem que dar as mãos, como foi falado, não é só durante o período da quaresma. Isso nós temos que dar as mãos, nós aqui como um dos poderes, e mostrar que educação não é despesa, e sim investimento. Então, Isalci, eu sou testemunha, Flávio Arne e os colegas, nessa defesa de não retirada de recursos da educação pública, da ciência e da tecnologia. Obrigado, senadora Zenaide Maia. Eu quero, mais uma vez, parabenizar a CNBB por essa iniciativa, realmente colocando um tema tão importante. Dom Joel falou muito bem, nós precisamos de políticas públicas de Estado. Esse é um grande problema aqui no Brasil, onde cada governo que entra acaba com tudo e começa tudo novamente. E normalmente acaba com as coisas que estão começando a funcionar. Nós, infelizmente, na maioria dos estados e no governo federal, nós temos política de governo. Né? Eu não posso nem dizer aqui em Brasília que tem política de governo, porque nós já estamos no 5º secretário de Educação, no 7º secretário da Saúde. Então, é lamentável, né? E a gente vê que a educação ainda é discurso, né? A gente não vê na prática uma educação, não é, com... Eu aprendi que sabedoria é reconhecer o óbvio. E o óbvio, né, como disse a senadora Zenaide, todos, é educação e de qualidade, não basta o aluno estar na escola. Não é? Tem que ter uma escola de qualidade, de formação. Parabenizo o nosso querido senador Flávio Ardo, que nós aprovamos semana passada, né, o projeto do Sistema Nacional de Educação, que pela primeira vez coloca o custo aluno qualidade, porque não adianta uma escola que não tem banheiro, que não tem energia, que não tem internet, que não tem nada, não é? E principalmente a falta de valorização dos profissionais da educação. Eu me lembro, Dom Joel, quando cheguei em Brasília nos anos 70, todos os jovens queriam casar com a professora, né? Porque as professoras ganhavam muito bem, né? Hoje, realmente, infelizmente, né, tem estados ainda, municípios pagando aí menos que o salário mínimo, apesar da aprovação do piso nacional dos professores. Mas precisamos valorizar, como disse, né, os gestores da educação, aqueles que coordenam, que fazem a gestão das escolas, que têm um papel fundamental. Evidente que nós temos que agradecer muito, né, os professores que tiveram que reinventar sem apoio nenhum, né, sem banda larga, sem computador. Lamentavelmente, grande parte dos nossos jovens não tiveram acesso à internet nesse período de pandemia. Houve uma regressão realmente muito grande no conhecimento, na educação. Então eu parabenizo também o nosso Santo Papa Francisco, né, por esse pacto, né, educativo global, que espero que a gente possa juntar todos. E foi dito muito bem aqui, não se faz educação apenas com a escola. Tem que ter o envolvimento da comunidade, da família, da igreja, né, de todos, para que a gente possa resgatar de fato, né, a educação de qualidade, para que os jovens possam ter as oportunidades que eu tive, que outros tiveram, e que hoje, infelizmente, com o discurso de criar um Ministério da Cultura, um Ministério de Esporte, né, houve essa desintegração, né? Uma escola que eu tive o privilégio de estudar
lá no Seminário Nossa Senhora de Fátima, Itaúna, onde você tinha música, você tinha esporte, você tinha cultura, não é? Você tinha uma boa educação e, lamentavelmente, a gente vem perdendo isso. Eu fico triste, né, de ver agora vários jovens que não estudam, não trabalham, porque não houve formação profissional. Nós não chegamos a 10% dos jovens fazendo curso técnico. O mundo todo já é 60% dos jovens saem com a formação profissional. No Brasil ainda estamos muito aquém disso. Então eu acho que esse tema, né, é fundamental e, como foi dito aí, uma educação integral, né? E com amor, realmente, não dá a forma como está hoje, né, essa divisão, esse ódio parece que as pessoas têm, né? Aqui, inclusive ontem, né, crianças em escola tirando o revólver, ameaçando os outros dentro da sala de aula. É lamentável. Eu espero que a gente possa realmente fazer uma grande reflexão sobre isso, dizer que é um privilégio, uma honra muito grande presidir essa sessão solene. Eu quero agradecer muito, né, a participação de todos os convidados de uma forma, né, bem representativa, e que de fato a gente possa transformar, dar o foco nas pessoas. Como disse, né, as pessoas lá na ponta estão largadas. As políticas públicas perderam o foco no cidadão. O cidadão está lá desde o pré-natal, não é, até a velhice. Não existe políticas públicas para a primeira infância, para a criança, para o adolescente, para o jovem adulto, para o adulto, para a terceira idade. A gente perdeu o foco. As pessoas não conseguem uma consulta, um exame, não conseguem um emprego, não é? Ninguém quer viver de cesta básica, né? As pessoas querem dignidade. Então, a única forma óbvia de transformar, de dar dignidade para as pessoas, é através da educação de qualidade para todos, né? E é isso que a gente espera, que a gente possa dar aí alguns passos, né, para que a gente possa avançar, né? Então, eu agradeço a presença de todos e, cumprida a nossa finalidade dessa sessão especial, eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.